Hoje no quadro Saúde nós vamos falar sobre o AVC, o acidente vascular cerebral. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o AVC ocupa a segunda posição entre as principais causas de morte. No Brasil, ocupa o primeiro lugar, na frente até mesmo de doenças como o câncer e o infarto. No estúdio nós vamos conversar agora com o médico neurologista, você já veio nas imagens, doutor Marcelo Adriano. Seja bem-vindo ao Notícia da Manhã. Bom dia. Bom dia. E a gente vai falar primeiro sobre os sintomas do AVC, do acidente vascular cerebral. A gente separou aqui uma ilustração e o doutor Marcelo pode explicar para os nossos telespectadores como é que vocês podem identificar alguns sintomas do AVC, doutor Marcelo. Ok, bom dia, Nádia, bom dia a todos. A marca registrada do AVC é o início súbito. Então, qualquer sintoma neurológico de início súbito chama atenção para a possibilidade de AVC. Uma súbita perda da visão de um lado só, uma súbita paralisia ou dormência de um lado do corpo, uma perda rápida do equilíbrio, da capacidade de caminhar e de se levantar, dificuldade súbita para falar ou para compreender o que as outras pessoas estão falando, ou uma dor de cabeça de início explosivo e rápido. Isso aí já é sintoma de alerta. Só abrindo um parênteses bem aqui, fraqueza ou dormência, essa dormência a pessoa em casa que pode identificar também como um formigamento nos membros? Pode. De uma forma que pegue praticamente um lado inteiro todo. do corpo. Não é só na mão ou só na perna. Dificilmente ele vai acontecer com localização restrita só à mão. Ele vai sendo difundido de um lado todo. Então, esses são os principais sintomas. E aí, quando o AVC acontece, ele pode acontecer de duas formas, né, doutor Marcelo? É verdade. A maior parte dos AVCs são os AVCs isquêmicos. Pode colocar aqui outra ilustração, por favor. Ok. A maior parte dos AVCs, eles são provocados pela obstrução de um vaso sanguíneo. Coloca a outra ilustração. Isso, Leandro, okay. Obrigada. Essa primeira figura mostra o AVC isquêmico, que ocorre pela obstrução de um vaso sanguíneo por um coágulo de sangue ou um fragmento de gordura. Então, uma parte do cérebro fica privada do fluxo sanguíneo e tende a morrer. Essa é a maior parte dos casos. E numa menor parte, cerca de 20%, ocorre a ruptura de um vaso sanguíneo, provocando um sangramento no interior do cérebro. Bom, isso aqui, depois daqueles sintomas identificados, essas são as situações que podem acontecer dentro do seu cérebro. Ou isquêmico, quando não há o rompimento, né, dos vasos ou das artérias, me corrija, doutor, por favor, se eu estiver errada, ou o hemorrágico, quando acontece esse sangramento. Agora, existe uma nova técnica que os médicos já estão aplicando, porque os pacientes que sofrem o AVC isquêmico, doutor, eles acabam tendo sequelas ou mesmo acabam morrendo, né? E no caso do coágulo estabelecido dentro do cérebro, que método é esse que está sendo já aplicado? Essa figura, por exemplo, ela representa como acontece a maior parte dos AVCs. Com o tempo vai se formando um acúmulo de gordura no interior de um vaso sanguíneo que provoca uma obstrução parcial ao fluxo de sangue. E o turbilhonamento do fluxo nessa região estreitada promove a formação de um coágulo. E esse coágulo pode se fragmentar e um pedacinho menor desse coágulo migra para um vaso mais fino no interior do cérebro, como aqui a gente está vendo essa representação. Já se desprendeu, né? Já se desprendeu e ele vai parar em um vaso de menor calibre já dentro do cérebro, provocando uma parada do fluxo sanguíneo nessa região. E aí essa área do cérebro adjacente a esse vaso sanguíneo entra em sofrimento. Uma parte morre imediatamente, que é essa parte representada aqui em branco. Mas uma grande área, ela para o seu metabolismo. Ela entra em estado de dormência e ela pode se recuperar, pode ser viável caso o fluxo sanguíneo seja restabelecido rapidamente em poucas horas. Observe que esse coágulo é formado por uma rede, um emaranhado de fibras de uma molécula chamada fibrina. Mas dentro do próprio coágulo existe uma substância que, quando ativada pela medicação, é capaz de cortar essa rede, é capaz de dissolver esse coágulo, permitindo assim que o fluxo sanguíneo seja restabelecido. Caso como aqui já vai representar. Então esse coágulo mostrou a dissolução aí, né? Olha só, ele se dissolve, o fluxo sanguíneo retorna e aquela área que estava apenas em estado de dormência e que era viável, ela pode se recuperar. E com isso, os sintomas e sinais do paciente podem regredir parcial ou completamente no curto ou no médio prazo. Doutor Marcelo, antes dessa medicação, muitas vezes os pacientes acabavam tendo a única opção, a fisioterapia, para tentar se reabilitar no caso de um prejuízo neurológico, né? Isso. Então, antigamente se tinha a noção de que dentro do hospital, após ocorrido um AVC, não haveria praticamente mais nada a se fazer.
Hoje já há. Então é importante que a família, os familiares, o próprio paciente, até mesmo o serviço de atendimento pré-hospitalar reconheçam os sintomas e sinais de AVC. Por quê? Porque, como eu falei, aquela área ela é viável caso seja reperfundida, caso o fluxo sanguíneo retorne em poucas horas. Se a medicação não for administrada em poucas horas, aquela área que apenas tinha parado o metabolismo vai morrer então e se isso torna é muito inviável. importante o que você está falando, porque a pessoa não pode ficar muito tempo esperando o paciente ir para casa, ou 2, 3 dias depois. Isso é uma questão de tempo, de ação rápida e de identificação rápida do problema também, né? Exatamente. Hoje a noção que se tem é que tempo é cérebro. Quanto mais tempo se passa, menos cérebro viável para ser recuperado com a medicação, com o tratamento terá. Já que a gente está falando de tempo, tem uma pergunta aqui da Regina. Ela pergunta: em quanto tempo após sentir os sintomas, doutor Marcelo, eu posso chegar ao atendimento de urgência? O ideal é que ele vá imediatamente, porque essa medicação ela só pode ser administrada em até 4 horas e meia do início de sintomas. Porque se ela for administrada após esse tempo, o risco de haver um sangramento é muito grande, porque a própria parede do vaso sanguíneo, o próprio vaso sanguíneo já morreu, então ele fica mole. Então, com isso, se você restabelecer o fluxo num vaso sanguíneo que está amolecido, ele vai romper por conta da pressão arterial. Então, o mais importante de tudo, gente, é prestar atenção aos sintomas iniciais do AVC, aqueles primeiros que nós falamos e que você pode também depois rever nesse vídeo lá na nossa página no cidadeverde.com. Eu queria agradecer ao doutor Marcelo Adriano, que é médico neurologista, hoje nos explicando mais sobre o AVC. Muito obrigada, doutor. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos.